E olha, gente, a polícia prendeu pessoas envolvidas em ameaças, e expulsão de moradores. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Iva Soares, que tem as informações. Vamos ver aqui. Boa tarde, Iva. Iva, quais as novidades que temos aí desse caso, hein? Olá, Márcio. Boa tarde para você, Evaldo, Luciana, todos que estão acompanhando o Cidade 190 nesse momento. Sim, trazemos aqui números e resultados de um trabalho que vem sendo realizado pelas forças de segurança para combater, sim, essas ações criminosas, esses bandidos que ficam aí ameaçando, expulsando famílias. Infelizmente, casos que estão acontecendo não somente aqui na capital cearense, mas também em cidades da região metropolitana de Fortaleza, no interior do nosso estado. E diante disso, a polícia também vem realizando várias operações para conseguir capturar esses criminosos que estão aterrorizando o estado. Diante disso, 36 pessoas já foram presas. Mas nós vamos conversar com o secretário de Segurança aqui do estado para repassar mais detalhes acerca dessas operações, desse trabalho que está sendo feito. Aqui do meu lado, você já acompanhou na imagem também o delegado-geral, o coronel, que é o comandante-geral da PM, todos, as forças de segurança realmente trabalhando em conjunto para combater toda essa criminalidade. Então, boa tarde a todos. Secretário, realmente um trabalho importante que precisa ser feito, ágil e com muita inteligência ali, porque esses bandidos estão agindo de forma realmente solta. Mas o Estado está de olho e está trazendo esse resultado. Como é que está sendo feita aí essas operações? No momento, a gente já tem 36 pessoas capturadas. De agosto para cá, seria exatamente isso? Exatamente isso. Boa tarde a todos. É importante esclarecer para a nossa população a firme determinação do governador Mano de Freitas em reestruturar todas as forças de segurança para enfrentar essa realidade. Ele fez isso no início do ano, reestruturando batalhões, delegacias, trazendo especializada, perícia forense, a escola, o corpo de bombeiros. Isso tem nos dado condições agora de enfrentar esse momento de acirramento entre essas facções criminosas que está causando, infelizmente, uma inquietação no Brasil todo, e aqui no Ceará não é diferente. A gente também tem consequências disso. E de agosto para cá, aproveitando toda a reestruturação, criamos um protocolo que nos permitiu atender e contabilizar essas ocorrências, de forma que já foram 36 pessoas presas, sendo que 23 delas com algum antecedente criminal. Mas é importante dizer também para a sociedade que já há um trabalho que vem sendo feito por esses nossos bravos homens e mulheres que compõem nossas forças, que prenderam de janeiro a setembro 1.851 membros de organização criminosa. É 87% a mais que o mesmo período do ano anterior. São 2.148 pessoas presas que tiraram a vida de alguém, que foram presos por esses homens e mulheres, 33% a mais que no período do ano anterior. Eles conduzem para a delegacia 100 pessoas por dia, apreendem 20 armas de fogo por dia. Agora, o problema é complexo, ninguém nega isso e não tem solução de uma varinha de condão que faça uma mágica. O que tem é trabalho, determinação do governo, coragem e profissionalismo dos nossos profissionais da segurança pública, que têm feito esse trabalho e têm nos mostrado que é possível vencer, e nós vamos vencer, porque esses caras são uns covardes. Eles praticam esses crimes de longe, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Desses 36, um foi preso em São Paulo, estava envolvido no problema de Uiraponga. Ontem prendemos à noite, no Rio de Janeiro, um que estava envolvido com o Cariré, e nós identificaremos e prenderemos os demais. A Polícia Civil está com 22 investigações em curso, algumas ainda no processo de identificação, e essas pessoas que cometeram esses crimes, podem anotar, elas vão ser identificadas e vão ser presas, porque eu acredito muito, tenho muito orgulho dessas forças de segurança do estado do Ceará, que trabalham muito para enfrentar uma realidade que é nacional e que tem as suas complexidades, mas aqui nós vamos enfrentar, e quero pedir à população, aproveitar a audiência de vocês, acredite, nos notifiquem, a Polícia Militar está com o protocolo de se deslocar imediatamente a qualquer denúncia de ameaça, de extorsão ou de expulsão, de deslocamento, e ela vai com
um questionário que foi combinado com a Polícia Civil para abastecer a inteligência e a investigação. Tem o curso natural de uma investigação, através do devido processo legal, mas nós vamos identificar e indiciar, mandar para o Ministério Público, que provavelmente vai denunciar e o Poder Judiciário nos conceder a prisão. Sem sombras de dúvida. Olha, a gente fala também com o doutor Márcio, que repassa aqui pra gente, doutor Márcio, na coletiva agora há pouco, né, o senhor chegou a falar que os líderes, os maiores, os grandes ali considerados, eles não estão especificamente aqui, né, estão no Rio de Janeiro. Como é que fica a partir de agora esse trabalho, essa ligação da Polícia Civil do Ceará com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para que esses líderes eles sejam capturados? A gente, né, o secretário até falou dessas investigações que estão em andamento, 22 pelo menos, mas diante desses líderes, os cabeças realmente, os que determinam as ordens e os que ficam aqui cumprindo, como é que fica esse trabalho a partir de agora? Bom, como bem pontuou o nosso secretário, doutor Roberto Sá, esses criminosos de fora do nosso estado, eles determinam que ações ocorram aqui dentro. Desses 36 presos relacionados à expulsão, a deslocamento, a intimidação e ameaças, um foi preso em São Paulo, outro foi preso, capturado no Rio de Janeiro, também foram presos em Pernambuco, no Piauí. Só esse ano nós capturamos mais de 215 criminosos, lideranças, criminosos de alta hierarquia dessas facções criminosas que estavam de fora do nosso estado determinando que crimes acontecessem aqui, ou então que cometeram crimes aqui no nosso estado e fugiram para não serem capturados por nossas forças de segurança. Então, tudo isso faz parte de um trabalho de cooperação, de integração, de inteligência, de troca de informações com outras polícias civis, para que a gente consiga capturar esses criminosos, esses covardes, onde quer que eles estejam. Olha, a situação realmente requer, né, toda essa força-tarefa das forças de segurança, até porque, o secretário, há pouco a gente até comentou, antes de entrarmos aqui ao vivo, estávamos comentando sobre o caso de Maranguape, um caso que gerou uma repercussão muito grande, que comoveu realmente muita gente, não só a minha equipe especificamente que estava lá no local, né, acompanhando aquela situação, mas é triste quando a gente acompanha, quando a gente observa de perto, sentindo na pele, secretário, né, as famílias sendo expulsas, sendo obrigadas a ter ali um prazo mínimo de 24 horas para retirar tudo o que pode e ir embora. Então, de fato, requer esse olhar, essa atenção das forças de segurança, e a gente continua aqui acompanhando ao vivo, aos apresentadores também que questionam, né, toda essa situação sobre o monitoramento que passará a ser feito para aquelas famílias que foram expulsas. A partir daquele momento, aquele local que foi dominado pelas facções. Nós falamos aqui, eu estou até me estendendo, porque nós temos um tempo aqui para ir conversando sobre isso, mas nós falamos agora do Maranguape, mas também temos aqui na capital cearense a comunidade 30 de Abril, em que eu acompanhei aquela comunidade desde os primeiros casos que foram acontecendo e hoje o local está deserto. Como é que fica esse monitoramento, um possível retorno para essas famílias? A Polícia Militar está aqui para ir lá em deslocamento, mas existe um outro plano, uma força ali, né, para que realmente traga uma sensação de segurança e que essas famílias consigam retornar também? Como é que fica esse olhar por parte do secretário? Olha, indignação total com esse tipo de crime. Eu falei há pouco, se procurarem entrevistas minhas de 10, 15 anos atrás, eu já batia na frouxidão da nossa legislação, principalmente voltada para o crime organizado. Ela é muito leniente, muito frouxa, e as pessoas, o cidadão, sabe disso, porque vê que a pessoa é presa e volta, é presa e volta. Isso aumenta o pânico das pessoas. Por mais que a polícia esteja presente, patrulhando os locais, como é a missão constitucional da Polícia Militar, as pessoas sabem que quem é preso por esses crimes não vai ficar muito tempo preso. Então o Brasil precisa enfrentar a questão da impunidade. Membro de organização criminosa, tudo, efetivamente tudo tem que ser mais rigoroso. Toda a sua sanção criminal, mas também a sua progressão. Todos os seus direitos têm que ser diminuídos, porque a sociedade está cansada. Nós, policiais, estamos aqui dia e noite, com orientação do governador, colocando todo o nosso efetivo para proteger essa população e, quando não consegue, para investigar e entregar esse preso à justiça. A Polícia Militar, por exemplo, através do policiamento ostensivo, elas fazem a sua prevenção e, quando recebemos uma notificação
informação através de um 90 ou de um 81, ela se desloca imediatamente. Mas às vezes o problema já aconteceu e as pessoas com medo já se deslocaram. A polícia encontra o local vazio, vai patrulhar outro local. Então a gente precisa realmente de um pacto nacional de enfrentamento a essas facções criminosas, de forma que a polícia prendeu, outros poderes e outras instituições cuidem dessa pessoa depois que ela foi identificada e foi presa. E se ela retornar, a gente precisa ter uma questão chamada monitoramento. Há uma resolução do CNJ que a gente respeita o seu papel, o seu funcionamento, mas a gente diverge dessa em especial, que impede que as forças de segurança e a inteligência monitorem o tornozelado, salvo-se por uma autorização judicial. Se essa pessoa era para estar presa numa cela, controlada, por que quando ela já teve um benefício de estar com a tornozeleira, não pode ser monitorada? Porque se ela for de organização criminosa, infelizmente, não raras as vezes, ela vai voltar para aquele círculo vicioso, cometendo novos crimes ou sendo até vítima de outro crime. E quando a gente monitora e prende, a gente às vezes até salva a vida dessa pessoa. Então o pedido é que a gente realmente aproveite essa janela do Brasil, desse problema, desse conflito e trate essas organizações com muito mais rigor. Falta de empenho não vai haver, determinação e investimento para que as nossas forças enfrentem essa realidade é a determinação do governador humano e a nossa diretriz. Coronel, aqui a gente vai falar também agora, né, com o coronel-geral da Polícia Militar, porque assim, pelo menos nós chegamos a acompanhar esse medo da população, coronel, em passar alguma informação. Sabe, aquela velha lei do silêncio, de fato, prevalecendo a todo rigor nas comunidades. Isso tem dificultado o trabalho da PM quando chega ali em uma comunidade para realizar um trabalho de diligência para uma possível captura, identificação desses criminosos que chegam ali e expulsam as famílias? O medo da população realmente, momentaneamente, impede. Mas como o secretário falou, nós temos números em que isso pode acontecer. Nós temos tanto o 190, mas nós também temos o 81, em que qualquer pessoa pode fazer a ligação e fazer a denúncia que ela acha que seja necessária. E é importante reforçar que essa denúncia ela é completamente anônima, não coloca ali essa pessoa em risco algum, correto? Exatamente. O 81 é o teledenúncia, né, o disque denúncia, ele é coberto pelo anonimato. Então as pessoas podem fazer as denúncias que elas serão checadas e provavelmente também vão subsidiar os inquéritos policiais. Essas áreas, o policiamento já está sendo reforçado, esse acompanhamento lá na área específica, realmente já é tudo feito assim que as forças de segurança recebem essas demandas, já é logo de imediato feito o deslocamento de equipes? A nossa prioridade é chegar o mais rápido possível. Mas depois disso, depois de chegar rápido, de tomar pé da situação, de produzir um relatório que será encaminhado à Polícia Civil, porque às vezes as pessoas não querem relatar no momento, mas às vezes também não querem fazer um boletim de ocorrência. E a gente, imediatamente, a prioridade é atender rápido, mas logo em seguida, esses endereços passam a ser monitorados. Nós já temos vários casos em que nós chegamos em endereços em que as pessoas haviam sido expulsas e estavam ocupadas por outras pessoas e o encaminhamento foi dado. Muito obrigada, doutor Márcio. Só para a gente encerrar aqui, dos 36, todos são oriundos aí de um grupo criminoso realmente carioca? Exatamente, os 36 são envolvidos aí com esse grupo carioca, com atuação nacional em diversos estados da federação e também deixar claro que além de buscar, identificar, localizar e prender esses criminosos que intimidam e ameaçam a nossa população, nós também estamos buscando responsabilizar todos que de alguma forma se beneficiem com essas expulsões. É por isso que a Polícia Militar vai imediatamente nesses endereços, checa quem está nesses imóveis, nessas casas e a partir de então isso alimenta a investigação da Polícia Civil para a gente saber se essa pessoa está se beneficiando da atividade do crime organizado. Muito obrigada, né, a todos pelas informações. A gente volta ao estúdio com vocês, mas deixando claro que as operações elas continuam em andamento também e novas prisões poderão aí acontecer a qualquer momento, porque de fato o trabalho aqui das forças de segurança estão acontecendo de forma constante. Tudo isso
para tentar garantir a segurança do cidadão de bem, principalmente aqueles que moram em locais que infelizmente estão enfrentando esses conflitos, essas disputas, né, pelos territórios que realmente a gente tem acompanhado. Pois não, Márcio? A gente continua aqui, né, mostrando todo esse trabalho e até mesmo trazendo todos esses resultados aqui, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, um trabalho conjunto. Iva, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Existe algum trabalho específico para que essas pessoas voltem para suas residências ou que sejam assistidas pelo Estado de alguma forma após essa expulsão? Porque a gente tem conhecimento de moradores que foram expulsos de suas casas, estão perambulando pelas ruas da cidade, no centro da cidade. Existe algum trabalho específico para esse retorno dos moradores para esses locais ou então para alguma outra moradia? Pois é, Márcio, eu até perguntei há pouco, né, ao secretário sobre essa situação, como que estava sendo feito esse monitoramento, esse acompanhamento dessas famílias que foram expulsas. O Márcio está perguntando, secretário, né, se existe aí algum plano, como é que está sendo feito para que essas famílias elas retornem para as casas, né? Porque muitas famílias saíram e não conseguem mais voltar para aquela casa, abandonaram lá, estão perambulando literalmente aí sem ter um teto para onde ir. Né? Então ele quer saber realmente se existe esse plano de retorno dessas famílias. Olha, da parte da segurança pública existe sim a preocupação e o planejamento de estar presente com policiamento ostensivo nessas regiões. Quando a prefeitura nos procura e a gente está à disposição de qualquer secretário municipal ou prefeitura para dialogar sobre esse retorno desses moradores. Nós identificamos os lugares e colocaremos o policiamento onde não houver, onde já tem, se for necessário, reforçaremos, conversamos com prefeitos do interior, onde já combinamos esse retorno, então a gente está à disposição de qualquer secretaria municipal, de qualquer prefeito, para dialogar, porque eles têm um cadastro dessas pessoas. Às vezes tem os locais, mas muitas das vezes a vítima tem medo de ir à delegacia de polícia e se colocar como vítima para notificar quem foi o agressor. Infelizmente, isso dificulta muito nós identificarmos, mas a gente está à disposição, vai estar presente nos lugares para garantir o policiamento ostensivo com a polícia investigativa, de maneira que esse retorno aconteça o quanto antes, que é o desejo de todos nós. Então, o nosso planejamento em termos de segurança, ele está pronto e a gente está à disposição para colaborar com a Secretaria Municipal de Habitação ou qualquer outro funcionário de prefeituras que queiram nos ajudar nesse cadastro, se for condomínios, se forem conjuntos habitacionais. Muitas das vezes, quando são casas isoladas, isso se torna mais difícil. Mas a população que está vendo, nós estamos à disposição. Se você teve algum imóvel, quer retornar para esse imóvel, entre em contato conosco, porque a gente vai viabilizar o local e tornar o patrulhamento o mais presente e frequente possível. Sem sombra de dúvida. Olha, aqui até puxando uma deixa para o caso da Pacatuba, né, que teve uma comunidade inteira que ficou ali deserta, abandonada. Está sendo feito algo para que aquelas famílias retornem a essa comunidade do Jacarezal? Exatamente, Jacarezal. Está sendo feito? Eu acredito que não sei se o coronel possa falar sobre isso. Posso sim. Nós já temos policiamento no local. 2 famílias já retornaram. 2 famílias já retornaram para o local. E nós estamos aguardando, esperando para que todas voltem, porque nós estamos lá presente diuturnamente. Não, e a 30 de abril, que ficou completamente abandonada ali? A minha equipe pelo menos chegou a flagrar famílias, né, retirando as coisas, indo embora. Também já tem algum número de família que tenha retornado? Não, no momento, sobre a 30 de abril, nós não temos. Nós temos que foi uma área de muito intenso confronto, inclusive com a Polícia Militar, por muitas vezes, e aí que terminou com a interdição desses bandidos que confrontavam com a Polícia Militar. Então, muito obrigada. São muitos casos, Márcio, vários pontos, né, de episódios de famílias que foram expulsas, de comunidades, de ruas que estão abandonadas, mas aqui a gente mostra realmente esse trabalho que está sendo feito, né, e esperamos que em todo momento a gente possa retornar aqui, a gente possa trazer números de criminosos que são capturados e principalmente de famílias que retornaram para os lares, que tiveram que abandonar por ordem do crime. A gente volta ao estúdio. Ok, Iva, obrigado. Agradeço aí ao secretário, ao delegado-geral.
ao meu amigo Coronel Sampaio aí também, né, pela atenção que é dada ao nosso público, né? É uma satisfação para a imprensa, porém, uma satisfação muito maior para o nosso público, que é enorme, né, no Cidade 90. Muito obrigado aí a todos vocês pelas informações. Tá aí, gente, a gente fica aqui, não é, pensando que muitas vezes são condomínios desses, né, grandes, Euclides da Cunha, ali no José Walter também tem outros condomínios grandes, a gente sabe que os bandidos estão expulsando moradores. Todo mundo na área sabe quem são esses bandidos, todo mundo sabe. É preciso apertar o cerco com esses caras, né? Sufocar com a presença da polícia, além da investigação, para colocar esses caras na cadeia. É simplesmente desolador, você está vendo aí essas imagens, né? Moradores saindo, escoltados pela polícia. Policiais já foram expulsos das suas moradias, ameaçados por esses vagabundos, que muitas vezes de maneira anônima deixam um recado no muro, numa parede, em algum canto, dizendo que tem 24 horas para sair. E aí as pessoas amedrontadas, que o medo é o principal instrumento, é o terror, o medo que essas facções colocam sobre o cidadão, que faz com que as pessoas vão embora. Aí depois prendemos esses bandidos e escutamos aqui os nossos representantes da segurança pública dizendo: essas ordens saem de dentro das cadeias. Meu amigo, me dê paciência para escutar isso. Os caras estão encarcerados dentro da cadeia e comandando o crime lá de dentro. Com a nossa energia elétrica, com a nossa água, com o nosso, enfim, o pagamento dos nossos impostos, sustentando esses vagabundos dentro da cadeia e lá de dentro eles comandando, dando ordem para atacar e reconhecido pelo Estado. O próprio Estado está dizendo, eles comandam de dentro da cadeia. Aí dá para você, cidadão, entender isso e eu não consigo compreender. Para que nós tiramos, então? Para dar um escritório fechado, com água, luz, telefone, né? Porque pelo jeito para dar essas ordens é pro telefone. E os caras estão presos e continuam comandando de dentro da cadeia? Existe algo de muito errado que precisa ser corrigido. Urgente. E nós estamos falando aqui da repressão, né? Que você viu Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Nós estamos falando de repressão. E a ação do Estado para evitar que novos jovens entrem dentro da criminalidade? Isso precisa ser feito, porque esses caras dominam exatamente territórios onde a juventude está ali, ó, meio jogada em segundo plano, sem oportunidade para absolutamente nada, não acreditam no estudo como forma de ascensão social e vão para o mundo do crime, que é o que eles veem de mais perto. Então é preciso uma ação conjunta de toda a sociedade. Eu espero que os nossos homens, essa briga de dizer, é de esquerda, gosta de bandido, é de direita, nós vamos combater o crime. Isso é falácia, isso é mentira, isso é distração. Nós precisamos que todos os homens públicos agora olhem para a população e façam um trabalho sério em relação à segurança pública para todos nós. Quem está mais na periferia está sofrendo muito mais, é coagido, é expulso das suas moradias. Quem está mais para a área da classe média, a classe rica, está sufocada também com tanto assalto, com tanta criminalidade pelas ruas da nossa cidade. Então é importante que se faça um trabalho sério de segurança pública que envolva proteção de jovens, que envolva moradia digna, né, saneamento básico, que dê ao nosso povo o mínimo de dignidade, para que a maioria da nossa juventude não sinta vontade, atração por criminosos. É assim que eu penso, o problema é complexo, não é simples, né? Moradores são expulsos de casa para voltar, como é que volta? Ele confia no Estado para voltar, que o Estado vai dar proteção a ele, ou vai deixar só 2 semanas de proteção? Aí o cara diz, eu não volto. Não é? Então, é preciso que nós cuidemos disso com muita responsabilidade. Para cada morador expulso, é preciso colocar 50 policiais lá, para intimidar esse tipo de ação desses criminosos. Estão fazendo isso muito à vontade. Eles vão lá, aterrorizam, põem medo e mandam embora. É óbvio que o morador vai embora. E aí o braço forte do Estado precisa ir para cima desses vagabundos. Não dá para dar moleza. Né? Mas a presença do Estado em várias outras áreas
escola, posto de saúde, saneamento, moradia digna. Tudo isso é essencial, porque a violência explode exatamente nas comunidades onde essa questão que eu levantei toda aqui é mais precária. É ou não é? Sim ou não? Vamos lá, vamos para frente. Vamos ficar aqui de olho, né? Espero que as nossas autoridades tenham êxito nesse combate à criminalidade. Até agora nós estamos vendo só o crime avançando, avançando, avançando e a gente não consegue ver uma resposta realmente firme. Mas a gente está aqui na torcida, né, para dar as mãos com o poder público, ter a coragem de enfrentar como eu estou falando aqui, porém ninguém está de lado oposto não, certo? A gente está do mesmo lado, querendo dias melhores para o nosso povo.